Testemunhos de fé. Testemunhos de fé. Esse testemunho que nós vamos ouvir hoje será feito pela nossa irmã Rosane de Moraes Soares. Ela mora no bairro Vila Exposição. Ela está aqui ao vivo no estúdio da Rádio Educadora. Veio dar o seu testemunho. Um testemunho que já foi dado publicamente em uma missa que nós celebramos na semana passada lá no bairro Vila Exposição. O padre foi pego de surpresa na hora da comunhão. Ela chamou o padre e disse: padre, eu gostaria de dar um testemunho. E quando ela deu o testemunho, muitas pessoas começaram até a chorar. E eu percebi que era um testemunho tão forte que eu disse para ela: nossa, esse testemunho você teria que dar lá na rádio. E graças a Deus hoje ela teve a disponibilidade de estar aqui, vai nos dar esse testemunho. É um testemunho muito forte que nós recomendamos para você que está com depressão. É um testemunho sobre a cura da depressão. E é um testemunho que nós pedimos a você que preste muita atenção, que ouça esse testemunho com bastante fé e veja, primeiramente, como a pessoa que está depressiva se sente e depois, como Deus vai agindo na vida de uma pessoa com esse problema. Está aqui conosco a nossa irmã Rosane de Moraes Soares, do bairro Vila Exposição. Seja bem-vinda, Rosane. Muito obrigada, padre. Bom dia, ouvintes. Bom dia, internautas. Hoje você veio dar o seu testemunho sobre a sua cura. Conta pra gente como é que essa história começou. Em 2016, eu fui diagnosticada com depressão. Quando a gente recebe o diagnóstico, essa depressão ela já está acontecendo há algum tempo. E foi uma depressão muito forte, muito forte. Eu sentia uma derrota, uma dor, assim, inexplicável. É uma dor inexplicável. A gente não sabe de onde vem, a gente não sabe o motivo dessa dor. E a gente sente essa dor. Responde pra mim, essa dor era onde? Era como? Era na cabeça, no coração? É uma dor que ela não é física, ela é na alma, como que dói a alma. Eu acredito que seria a melhor explicação. A alma dói. E você não sabe, porque quando nós temos alguma dor, nós conseguimos colocar um remédio ali, atender, né, a demanda daquela dor, mas quando nós não sabemos o motivo, porque nem como tratar, né, no sentido de nós mesmos fazermos isso, é inexplicável e é muito dolorido. A gente se sente derrotado, fracassado, a gente não tem ânimo, né, para fazer nada. Nós não temos o desejo de fazer nada. Nós não queremos contato das pessoas, mesmo das mais próximas, e isso é muito importante, assim, porque a família, ela sofre muito. A minha família sofreu muito com isso, porque eu não queria ver ninguém, eu não queria falar com ninguém, eu não queria estar com ninguém. Eu cheguei a passar dias sem tomar banho, eu passava dias sem comer, eu passava dias sem dormir. A expressão é como que eu fosse um zumbi. É alguém que morreu, mas está ali de pé. Né? É mesmo uma morte. A depressão é como se fosse uma morte mesmo. Até 2019 eu fiz tratamento. Em 2016 foi assim, eu acredito que a parte mais grave, né, da depressão. E eu tinha pensamento, algumas pessoas não têm, mas eu tinha pensamentos suicidas muito fortes. Eu pensava nisso o tempo inteiro. Só que eu não queria tentar morrer. Eu queria que fosse eficaz. Então eu fiz um plano. Eu planejei como isso aconteceria. Para planejar, eu pesquisei formas de morrer que seriam eficazes, né? Eu não queria ficar vegetando, eu queria que fosse eficaz, eu queria que aquela dor acabasse. Você tinha medo que não desse certo, então você queria uma coisa forte. Exatamente. Que eficaz, conseguisse que eu realizar. conseguisse morrer mesmo, de primeira.
E aí eu passei a pesquisar na internet várias formas, né? E infelizmente nós encontramos isso na internet, infelizmente. Numa das últimas pesquisas, eu encontrei uma homilia, e eu estranhei até, porque o título da homilia era suicídio. Um padre está falando de suicídio. E aí eu fui ouvir essa homilia. A homilia, ela começou com as estatísticas, né? O padre falou sobre estatísticas e tal. E quando ele começou a falar que o suicida, ele não quer morrer, ele quer matar a dor, eu já comecei a chorar. Coisa que eu não fazia há muito tempo. Porque eu era uma depressiva que não tinha emoção nenhuma. Eu não chorava, eu não ria, nada. Eu era indiferente a tudo. E eu chorei a homilia inteira. Né? Esse padre, ele fez essa homilia em 2015. O nome da homilia é Suicídio. O título é Suicídio. Eu acredito que ela ainda esteja disponível no YouTube. Essa homilia foi o que me salvou. Foi o que me salvou. Eu tinha plena certeza de que eu iria morrer. E dentro dessa homilia o padre falou assim, algo muito importante e que foi crucial para mim. Ele disse assim: Tobit e Sara, eles quiseram morrer. Eles passaram por uma dor muito forte e eles quiseram morrer. Mas eles fizeram algo diferente que os suicidas não fazem, que é entregar para Deus aquela dor que a pessoa está sentindo. E aí o padre sugeriu que eu fizesse essa oração. E eu fiz a oração, né, de Sara e a oração de Tobit. Externamente, nada tinha mudado. Eu vivia as mesmas situações, era a mesma coisa. Porém, algo dentro de mim mudou. Sem explicação. A partir daquele momento, a vontade que eu tinha, o desejo que eu tinha de morrer, ele diminuiu muito, muito mesmo. Eu passei a me levantar mais da cama, né? Eu passei a querer me cuidar. Eu não ia a missas mais. Eu não ia a lugar nenhum, na verdade. Eu passava dias dentro de casa sem aparecer no portão. E aí eu passei a querer fazer algumas coisas. E a dor já não doía tanto. Né? Eu conseguia olhar no espelho. Eu conseguia conversar com as pessoas. Isso foi muito importante. Foi assim uma mudança radical. Eu fiz essa oração à noite, de madrugada. E eu consegui dormir, que foi uma coisa assim maravilhosa, porque eu passava muito tempo sem dormir. Eu consegui dormir e quando amanheceu o dia, eu já estava melhor. A partir desse momento, eu ainda tive pensamentos de suicídio. Eu ainda quis, em alguns momentos, morrer. Era tão inesperado esse desejo de morrer, que às vezes eu estava atravessando uma rua e vinha, por exemplo, uma Scania, um caminhão, e eu imaginava se eu me jogasse ali se daria certo. Mas o receio de não dar certo era tão grande que eu me continha e não fazia aquilo. Dito isso, eu continuei, né, fui melhorando, mas como eu disse, eu intercalava. Às vezes eu estava bem, às vezes eu não estava tão bem. Num desses momentos em que eu não estava bem, eu ia ficar sozinha em casa e eu ia me matar naquele dia. Foi um desejo assim muito forte que voltou, sabe? E eu ia ficar sozinha, então assim, eu imaginei que daria tudo certo. Ninguém ia me atrapalhar, ninguém, tentar impedir. Sim, ninguém ia tentar impedir, ninguém ia ver, ninguém ia fazer nada. Só que assim, me veio um desejo de ir à missa. Ao mesmo tempo que eu queria morrer, eu também não queria, como o senhor explicou, como o padre explicou, eu não queria morrer. Eu só queria curar a minha dor.
Eu fui à missa e quando cheguei lá, esse mesmo padre da homilia estava celebrando essa missa. E foi uma surpresa, porque eu realmente não sabia que seria esse mesmo padre. Eu não tinha contato com esse padre, nada. Só o conhecia assim, de vista mesmo. Esse padre, quando eu cheguei à missa, ele não tinha começado ainda. Ele estava lá fora, né, da igreja ainda para entrar. E aí eu vi, mas fiquei quieta, não falei nada com ele. Ele iniciou a celebração. E quando ele iniciou a celebração, ele falou que estava sentindo algo, como que pessoas que queriam suicidar naquele local, naquela igreja. E eu continuei quieta, ele continuou a missa e na homilia o padre cantou aquela música Raridade. Eu tinha um nó assim na garganta, com vontade de chorar, mas eu consegui me conter na hora. E o padre falou assim: tem uma pessoa aqui, que está aqui nesta igreja, que ela veio para cá para ela não suicidar. Se ela ficasse em casa sozinha, ela iria morrer. E aí eu sabia que era eu. Eu sabia que era eu. O nó na garganta, assim, grande, e eu não chorei, porque eu imaginava que se eu chorasse as pessoas saberiam que era eu. E aquilo ali me trouxe mais conforto ainda, no sentido de Deus está olhando para mim, né? Não foi só naquele primeiro momento da homilia. Deus continuou usando este padre para me tirar desse abismo. E aí eu continuei vivendo. Algo que é muito importante, eu aceitei o tratamento. Eu fiz tratamento com psiquiatra, com psicólogo. Eu tomei medicamentos. E isso foi trazendo um alívio e passei a buscar ainda mais a comunhão, né? Confissão, comunhão, estar em dia com os sacramentos, buscar estar em graça é muito importante, porque isso vai ajudando nos pensamentos, né? Aqueles pensamentos ruins vão dando lugar às orações, aos pensamentos bons, e vai nos aliviando. Depois disso, em 2019, eu tive alta dos meus tratamentos. Amém, amém. Assim, para honra e glória de Deus, né? Eu tive alta. Em 2020, no inicinho de 2020, eu tive a maior prova da minha vida. E algumas pessoas podem dizer assim: mas viver a depressão não é a maior prova? Não. A maior prova aconteceu com minhas 2 filhas. Então era muito mais dolorido. E ali eu vi que Deus me preparou para aquele momento. Eu passo ainda, porque é algo que vai ficar para a vida delas, infelizmente. Mas é interessante como que é perceptível essa libertação, essa cura. Porque se eu estivesse com depressão, esses pensamentos teriam voltado, né? Com a dor que realmente era um problema, né? Que aconteceu e que tem trazido consequências, eu teria voltado à situação inicial. Então ali, diante daquela prova, eu pude perceber o quanto Deus foi cuidadoso comigo, com minhas filhas, né? O quanto a graça de Deus, quando ela nos alcança, independente do que você passe, você vai passar bem, porque a graça de Deus é um escudo, é algo que nos preenche, algo que nos transforma, que nos ajuda, nos acolhe. Amém. E nos faz passar pelas situações. É claro que eu tenho, né, problemas, eu tenho situações em que eu preciso melhorar. Há muitas coisas ainda que precisam melhorar, mas a graça de Deus me alcançou. Amém. Como esse padre mesmo disse, Deus me tirou de um abismo mesmo, de um abismo. E esse padre fez mais
uma coisa assim, muito importante na minha vida. Ele me atendeu individualmente, né? E ele me disse promessas de Deus, coisas que Deus tem para mim. E eu creio firmemente que todas essas promessas vão ser realizadas, porque muito mais o Senhor já fez. E eu sou muito grata a Deus, sou muito grata ao Senhor, Padre Wagner. Amém. Que é esse padre da homilia, é o padre da missa, é o padre que me atendeu em um atendimento particular lá em Glaucilândia. Eu só tenho a agradecer, rezo muito pelo Senhor, pela sua missão, porque o Senhor é muito usado por Deus, é um instrumento de Deus, e Deus o usou para me salvar, para me tirar desse abismo. E eu espero de verdade que muitas outras pessoas sejam alcançadas pela graça de Deus através do Senhor. Amém. Mas fala pra gente, Rosane, assim, já para terminar, o que você diria depois de ter passado por essa experiência de depressão tão forte, tentar ou desejar tirar sua própria vida? O que você diria para outras pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo e que estão com esse mesmo problema? A primeira coisa que eu digo é: não desista. Não desista. Pode estar acontecendo o que tiver acontecendo na sua vida, não desista. Não desista. Eu ouvi algo muito interessante essa semana. Alguém disse assim: havia um gigante, né, para o Davi. Havia uma doença há 12 anos para a senhora que tinha hemorragia. Havia morte para Lázaro. Eram os impossíveis deles. E há um impossível para cada um de nós. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Amém. Então não há nada, absolutamente nada, que possa nos derrotar, né? Amém. Amém. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Amém. Muito bonito esse testemunho, né, Dona Maria? Agradeço a você, Rosane de Moraes Soares, do bairro Vila Exposição. Esse testemunho ela fez lá durante a missa, muita gente emocionada, inclusive eu. E eu pedi para ela: venha na rádio dar esse testemunho, outras pessoas precisam de ouvir isso. Desejo que através das palavras dessa nossa irmã, Deus possa tocar seu coração. E se essas palavras não foram suficientes ainda para você despertar e perceber que você também pode receber a cura da depressão, então vou passar para você essa mesma canção que ela ouviu na missa e que ajudou ela a sair do fundo do poço. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Testemunhos de fé.